Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, trazendo aqui para você uma novidade, que é a criação desse canal aqui. Criamos esse canal justamente para você que tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Para você que tem aquela vontade, sabe, de poder entender o que Deus fala através das Escrituras Sagradas de um modo simples, de um modo fácil. Esse vídeo é para você que tem essa dificuldade. Às vezes existem pessoas ali no ciclo de oração, sabe, que tem essa dificuldade de entender a palavra do Senhor Jesus, porque não teve essa preparação. E o intuito da criação desse canal é justamente porque esse canal foi feito para ajudar você a desenvolver o teu ministério. Às vezes tem pessoas na igreja que fica ali o irmãozinho da portaria, a dirigente do ciclo de oração, o irmão que fica na nave da igreja, ou até algumas pessoas que ficam no altar, que não tem de fato o entendimento das Escrituras Sagradas, porque não teve esse estudo. E eu convido você a fazer parte desse canal, dessa família, para você aprender a desenvolver mais o seu ministério. Você possa convidar aí alguém que esteja precisando, alguma irmãzinha que esteja precisando, porque esse canal tenho certeza que vai edificar a tua vida. E esse canal foi feito verdadeiramente para você que tem essa dificuldade. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Isso daqui vai ser realizado uma série de mensagens. Todos os dias terá mensagem, certo? Dentro das Escrituras Sagradas. Livro após livro. Então peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo quando a gente for lançar aqui. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, quando sair o vídeo você já é notificado. Amém? Meus amados irmãos, o livro que Deus coloca no meu coração acerca do que Deus quer falar aqui é o livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 2. Está aqui, Êxodo capítulo de número 2. Deixa eu trazer ele mais para cá. A gente viu o que é que Deus quer falar aos nossos corações. Êxodo capítulo de número 2. Êxodo capítulo de número 2. Essas tremedeiras que eu estou dando aqui na câmera aqui, às vezes é posicionando a câmera. Mas isso daí não vai interferir em nada não, viu? A mensagem ela vai ser aplicada, o estudo vai ser aplicado e você vai sair daqui edificado, amém? Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, amém? Êxodo capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, certo? Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo de número 1, a partir do 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma das filhas de Levi. E a mulher, ela concebeu e teve um filho. E vendo que esse filho era famoso, escondeu-lhe por 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pés, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavar no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse-lhe: dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou.
Versículo 10 a gente encerra. Sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome de Moisés, porque disse, porque das águas, deixa eu botar aqui, e disse-lhe, eu vou repetir, porque talvez aqui você não acompanhou. Versículo 10, e sendo menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome de Moisés e disse-lhe, porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar a Deus, para que Deus envie o Divino Espírito Santo, para que possa nos ensinar acerca dessa palavra, o que Deus quer falar aos nossos corações. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, entramos na Tua presença e queremos Te render graça por esse dia, Pai, tão especial, meu Deus, da qual o Senhor, Pai, tem nos dado a oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui, Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Eu peço que o Senhor, meu Deus, envie o Divino Espírito Santo para que possa nos ensinar, meu Deus, para que possa abrir o meu entendimento, o entendimento dos Teus filhos que estão aqui vendo essa palavra, Pai. Aleluia, manifeste o seu poder, a tua autoridade através das nossas vidas, Pai. Aleluia, eu peço, meu Deus, que o Senhor fale, Pai, poderosamente com cada um de nós, Pai, acerca desta palavra, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, o texto que acabamos de ler aqui, ele é muito, mas é muito conhecido da igreja. É tão conhecido que ele fala, ele trata a respeito da história do nascimento de Moisés. A epígrafo do meu texto, ele está falando assim, ó, o nascimento de Moisés. O nome disso é epígrafo. O nascimento de Moisés. Eu acredito que na NVI tem a mesma epígrafo também, ela fala o nascimento de Moisés. Eu não sei dizer em outras traduções. Mas olha só que interessante, o nascimento de Moisés. Isso daqui é tão interessante, por quê? Porque a gente mal começou a desenvolver a palavra de Deus e Deus já está falando acerca da própria epígrafo do texto. Ele está falando bem assim, o nascimento de Moisés. Você sabe o que significa essa palavra aqui? O nascimento. O nascimento. O nascimento quer dizer que é algo que está para chegar. É um projeto. O nascimento é algo que vai sair do papel. Aleluia. O nascimento é algo que está para chegar. Nascimento é um projeto de Deus. Se nascimento, eu estou dizendo que é um projeto de Deus, então quer dizer que Moisés é um projeto de Deus. Você pode colocar aí, em nome do Senhor Jesus, nascimento. Eu só vou fazer essa marcação aqui para a gente entender melhor. Vamos botar aqui. Projeto. O nascimento de Moisés é um projeto de Deus. A gente mal começou o texto e a própria epígrafe do texto já começa a falar com a gente. Eu vou ampliar aqui para você ver melhor. Vou ampliar aqui para você ver melhor. O nascimento de Moisés é um projeto de Deus. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender algo aqui essa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo, se é de manhã, de tarde ou de noite. Mas nesse dia, você precisa entender algo. Por que é que o nascimento de Moisés, ele passa a ser um projeto de Deus? Porque você precisa entender que dentro de um texto há um contexto.
O que é que está acontecendo aqui para Moisés ser um projeto de Deus? Qual é a real situação dentro desse contexto? O que é que está acontecendo aqui? Aleluia, glória a Deus. Dentro de um texto existe um contexto. A situação que está acontecendo aqui, dentro desse contexto, deixa eu ampliar aqui para você ver, porque Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Olha o que o texto diz. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e teve filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Qual é a real situação dessa história? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está se passando aqui? Por que é que Moisés se tornou um projeto de Deus? Por que é que essa mulher teve um filho formoso? Olha só, um filho formoso, um filho bonito, um filho com boa aparência, e ela teve que esconder por 3 meses. Essa mulher, ela teve um filho formoso, boa aparência, bonito, mas teve que esconder esse filho por 3 meses. Eu acabei de dizer para você que dentro de um texto existe um contexto. Essa mulher, ela está escondendo o seu filho formoso por 3 meses para o seu filho não morrer. Porque dentro de um texto existe um contexto. Eu vou trazer para aqui para você entender melhor. Todo texto existe um contexto. E por que essa mulher, ela está escondendo o seu filho bonito, formoso, por 3 meses? Sabe por quê? Por causa desse cara aqui. Deixa eu botar aqui para você ver. Versículo de número 8. Depois se levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Esse cara aqui, ele se levanta como um novo rei de dentro do Egito. Esse cara aqui, Faraó, se levantou como novo rei do Egito. Só que ele não vai conhecer o que José fez dentro do Egito. Ele vai esquecer que José era um homem de Deus. Ele vai esquecer tudo aquilo que José fez dentro do Egito, na direção de Deus. E esse cara, esse rei, ele ficou tão perturbado, mas ele ficou tão perturbado com o povo de Israel que vivia dentro do Egito, aleluia, que o versículo número 7 diz assim: os filhos de Israel frutificavam e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele. Aleluia, glória a Deus. Esse cara aqui, ele vai se perturbar porque o povo que estava vivendo dentro de uma terra que não era dele, a terra do Egito. Aleluia. Só que eles estavam crescendo mais do que os próprios habitantes do Egito. E aí esse rei que se levantou dentro do Egito, ele não vai conhecer o que José fez. E aí o que é que acontece? O versículo número 8, o versículo número 9 diz: a qual disse o seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso e mais numeroso do que nós. Eis que usaremos, o versículo 10, usaremos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte
com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. Eu quero que você entenda o real motivo dessa mulher aqui, aleluia, dessa mulher aqui, ela ter que esconder o seu filho por 3 meses, o seu filho formoso por 3 meses, porque por conta de Faraó, que se levantou dentro do Egito, que não vai conhecer os feitos que José fez dentro do Egito, ele agora vai começar uma perseguição. Ele agora vai começar verdadeiramente uma caçada com o povo cristão, o povo hebreu. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que é que vai acontecer ali? Ali vai acontecer que eles agora vão tentar impedir o crescimento do povo de Israel, impedir o crescimento do povo hebreu. Ele diz que vai usar sabiamente para com eles, para que eles não venham se multiplicar. Olha só a coisa forte. Eles puseram sobre ele maiorais de atributos para tentar afligir eles, para tentar fazer com que eles parassem, colocando cargas para ele, para fazer com que eles edifiquem faraós, cidades, Pitons e Ramsés, ou seja, fazer com que o povo hebreu levante para eles torres, cidades, sem parar ao ponto dele cansarem. Só que a Bíblia diz no versículo 12 que quanto mais eles afligiam, tanto mais eles se multiplicavam. Quanto mais Faraó afligia e oprimia o povo hebreu, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Só que aí o negócio começa a ficar mais estreito, porque daqui a pouco eu prego para você, daqui a pouco você vai ver Deus falar poderosamente aos nossos corações. Mas sabe o que é que o texto diz? E os egípcios, olhe bem, os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram o quê? Eles fizeram amargar a vida com dureza. Olha só. Por conta desse sofrimento. Por conta desse sofrimento. Por conta dessa aflição. Olha só o que aconteceu. Deixa eu trazer aqui para você entender. Você precisa entender isso. Sabe o que é que acontece? O rei do Egito, ele falou que as parteiras hebreias, olha só, ele falou para ela: quando ajudares num parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mate-o. Mas se for filha, então deixe-a viver. Eu preciso fazer essa marcação aqui, porque você precisa entender aqui. Deixa eu só ampliar mais aqui para você entender. Olha só. Eu preciso fazer essa marcação aqui para você entender. Ele disse: olha o que ele disse. Ele disse: quando ajudastes num parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mate-o, mas se for filha, então deixa viver. Aleluia. Se for filha, deixe-a viver. Está dizendo: se for filho, o homem mate, mas se for filha, a mulher, deixe viver. Você está começando a entender? Você está começando a entender, de fato. Deixa eu botar mais para aqui para você entender.
Você está começando a entender o motivo, o real motivo dessa mulher aqui ter que esconder o filho por 3 meses? É porque o filho dela poderia ser morto se Faraó descobrisse que as parteiras hebreias tinham ajudado as mulheres a dar à luz a filho homem. O filho dela estava correndo risco de vida. Risco de vida. Criança do sexo masculino não poderia nascer. Aleluia. Criança do sexo masculino não poderia nascer. Você está aí, não está? Deus está falando com você. Deus está falando com alguém aqui. Eu vou subir mais a câmera para você ver o que a gente escreveu no começo. O nascimento de Moisés, projeto de Deus. Eu vou repetir. O nascimento de Moisés é um projeto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é que está acontecendo dentro desse contexto? Está acontecendo que o momento é de crise. Está acontecendo que o momento, aleluia, é de perseguição. Está acontecendo que o cenário parece que é um cenário de morte. Parece que é um cenário de choro. Parece que o cenário que está acontecendo aqui dentro é um cenário que não tem como ter vida. Porque se nascer menino homem, Faraó deu a ordem para matar. Mas o epígrafo do texto diz bem assim: o nascimento de Moisés. Aleluia. A gente escreveu aqui que o nascimento de Moisés é um projeto de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para a tua vida. Deus vai usar crises, viu? De alguém. E vai transformar essa crise que você está passando em projeto de Deus. Aleluia. Eu vou fazer essa marcação aqui porque você precisa entender. Deus vai usar a crise que você está passando para transformar ela num projeto de Deus. Meninos não podia nascer aqui, mas Moisés nasceu. Deus vai usar momentos de crises para transformar em projeto. O que você está chamando de crise aí, aleluia. O que você está chamando de prova, o que você está chamando de deserto, sabe o que é que Deus chama? Ele chama de projeto. Aquilo que você está chamando de morte, Deus está chamando de projeto. Aquilo que você está dizendo que não tem mais vida, que não tem mais jeito, Deus manda dizer para você, viu? Ele faz nascer Moisés. Sabe o que é Moisés? Projeto de Deus. Deus vai usar essa situação que você está passando. Aleluia. Deus vai usar essa crise que você está enfrentando para transformar em projeto. Deus vai usar essa situação, aleluia, e vai transformar ela em projeto de Deus. Você consegue compreender o que Deus está falando com você aqui? Você consegue compreender que Deus trouxe você para dentro desse vídeo para falar para você, aleluia, é com você mesmo que Deus está falando, que aquilo que muitas das vezes você chama de fracasso, chama, aleluia, de morte, Deus chama de projeto, aleluia.
Sabe o que é que Deus fala lá em Jeremias? Capítulo 29, versículo 11. Você lembra o que foi que Deus falou? Ele foi bem claro quando ele disse para Jeremias: bem sei eu dos planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, que são planos de paz, para que eu possa vos dar o futuro que espera. Aleluia. Deus, aleluia, Ele não tem projeto como falido. Quem dá como falido é você. Aleluia. Mas Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe dos planos que Ele tem ao nosso respeito. É plano de paz. Porque o que Ele tem preparado para mim e para você é um futuro extraordinário. É algo extraordinário. Eu quero encerrar aqui esta primeira série de mensagem e amanhã estarei postando a continuação. Essa é só a parte 1. Eu não quero muito estender, mas aqui Deus já falou poderosamente aos nossos corações. Amanhã vamos estar colocando aqui a parte 2 desse vídeo, dessa série de mensagem. E fique com a gente. Fique com a gente porque Deus, Ele ainda vai falar poderosamente. Venha para aqui porque esse é o lugar que Deus te enviou. Vamos destrinchar a palavra de Deus. Vamos esmiuçar a palavra do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.